Bom dia. Fazer um videozinho rápido sobre até uma conversa que a gente teve aqui em casa, que eu achei que ela pode ser interessante para algumas pessoas, né, que a gente vai aprendendo. Tem um momento que Deus nos chama lá atrás, toca nosso coração, e há uma série de mudanças dentro de nós. E às vezes isso, na maioria das vezes, isso é uma mudança até bem radical, né? Dentro de nós, porque a gente gostar de fazer umas coisas, a gente passa a não gostar, algumas coisas muda o conceito, muda algumas amizades, muda muita coisa, vai mudando, porque o nosso gosto por certas coisas muda e por eles tudo vai acontecendo uma coisa dentro da outra. Isso faz parte de todo do processo de crescimento, tanto pessoal quanto espiritual, que nesse momento anda junto, né? É uma graça tamanha, uma força muito grande que é capaz de mudar o nosso rumo. Então Deus, ele age na nossa vida de fato a mudar a nossa vida, né? Então isso é um primeiro conceito, né? Então vem que a gente chama muitas vezes da conversão. Tem gente que esse processo ele é muito suave, que nem reparam, mas muitas das vezes esse processo ele é bem sentido, vivido, vamos chamar assim, né? E até o livro que estávamos lendo aqui, alguma coisa sobre São João da Cruz, que fala sobre isso. Esse São João da Cruz é muito difícil, né? A maioria que não tem conhecimento espiritual, não tem maturidade, não vai entender nada que ele fala. É um cara que está falando, né, para mestres espirituais, vamos chamar assim, né, para como é uma vivência muito profunda em Deus, né? Para você ter uma ideia, eu já li, e cada cada parágrafo dele, que tinha 4 frases no máximo, eu ficava um dia, uma semana, um mês lendo, só relendo aquele negócio para entender, né? É bem interessante, né? Então ele vem falar um pouco sobre isso, e ele tem uma comparação muito interessante, que ele fala assim, né? É que nem botar fogo em uma tora de madeira. Quando você bota fogo nessa tora de madeira, o que acontece é que a parte de fora, que é a casca, ela pega fogo rápido. A folhagem, então mais rápido ainda a folhagem, primeiro a consumir, depois vai a casca, aquela coisa toda, aquele é um fogo que consome e dura algum tempo, né? E esse fogo abrasador, a maioria das pessoas sente. E ao sentir esse fogo abrasador, a gente sente o amor de Deus, porque é uma coisa muito doida, né? Muito legal, né? Mas isso não dura para sempre. Essa é uma primeira fase, é a fase do namoro com Deus, é o que eu chamo de namoro com Deus, né? É forte, é firme, é abrasador, né? Aquela paixão, né? A gente sente aquele amor, porque para aquele que não tinha nada, quando recebe um amor, aquela coisa é fantástica, é água no meio do deserto, né? E é exatamente isso, né? Deus sabe disso. Só que o fogo de Deus, quando é colocado na gente, que é essa tora, ele permeia até o centro da tora, né? Mas esse fogo ele tem intensidades diferentes durante todo o processo. Então, nesse primeiro pedaço, quando quer mais folhas, né, já bota fogo aí numa tora com folhas e galhos, aquele fogaréu, né? Aí depois o fogo diminui. Quando ele vai para a casca, ele é perene, ele é constante, mas ele está lá e fica perene ali. Tem um terceiro momento, né, usando essa metáfora do tronco, que ele já queimou a casca e aí ele vai entrar na parte dura do tronco. Aí é onde a gente é duro,
Onde a gente é complicado, né? Mas é onde Deus vai agir dentro de nós a fim de mudar as coisas difíceis, os pecados mortais, os pecados complicados, as manias erradas, os procedimentos errados e mudança às vezes de local, de amigos, mas aí é uma mudança que é mais dura, né? E exige um pouco da gente. Não é muito não, mas exige. Uma vontade, um querer, um refrear-se. Porque no primeiro amor é tudo tão intenso que a gente faz sem... E é uma libertação de um montão de coisa que a gente se sente maravilhado. Nesse segundo momento, não. Já é um momento mais complicado. É um momento de mudança um pouco mais profunda. E também fica muito a questão do amor, sentimento, que a gente sente no primeiro momento, ele reduz muito, né? Ele pipoca, mas ele não fica perene que nem do outro, né? Então muitas vezes, muita gente para aí, larga, ai, Deus deixou de me amar, né? Parece um bezerro de mamar, né? Para de me amar, porque nós somos criaturas extremamente emocionais. Eu nunca fiz vídeo sobre isso, mas eu falo sobre isso. Para mim, o ser humano não é intelectual, né? Ele é emocional. Nossa Senhora, nossas decisões são quase todas emocionais. Porque eu gosto, porque eu quero, porque eu sinto. Pensa se você não é assim. Aí meu pai me ensinou lá atrás, quando eu quero alguma coisa, eu pensar 3 vezes. Se passar nos 3 pensamentos lá, nos 3 momentos, aí eu tenho realmente uma condição real daquilo ser uma necessidade, não uma vontade. Mas isso é um comentário. Bom, e aí quando você o fogo está nessa casca, ele fica vivo, mas ele não faz aquele calor, aquele sentimento. Mas as mudanças, elas permanecem. Por quê? Lembra lá na palavra que diz alguma coisa assim, que o fogo do Espírito Santo de Deus, ele vai até a divisão da alma com o Espírito, uma coisa muito profunda, né? Então ele parte para essa questão muito profunda, e ele vai agir de dentro para fora. Até no primeiro momento ele está agindo de fora para dentro, e agora é de dentro para fora, né? E o amor, ele vai queimar dentro, né? Então você vai começar a ter que ter menos sentimento e mais, né, cabeça, mais fé e agindo por fé. Tem muita gente que larga porque só está no sentimento, só consegue compreender o sentimento. Não, está errado, né? Mas é assim. E ele vai agindo profundamente a ponto de, num terceiro momento, esse fogo que está dentro dessa madeira, ele vem para fora. E volta também, ele vem com força. São momentos de grande mudança. Até o ponto que a rocha, toda ela, se tornar brasa incandescente. Esse é um momento lá para frente, né? Que a gente vai viver e vivenciar. E aí o amor perene que estava dentro do teu coração, ele volta para fora de forma perene, e ele faz isso acontecer muito forte. E aí você está falando lá da 7ª morada, quando é máximo daquilo, né? E até eu gostaria de falar sobre isso também, né? São João da Cruz, nos seus escritos, ele vai falar assim, os dons de Deus, de poder, de graça, eles não são importantes. Aí, muitas pessoas que não raciocinam muito, vou falar assim, né? Vão interpretar essa frase dele como assim, os dons não são importantes. Não é isso que ele disse. Você tem que entender quem está falando, o momento que está falando e sobre o que ele está falando, né? São João da Cruz, quando faz esse ensinamento, ele está falando que é o final da vida dele, né? Ele está na 7ª morada, é um cara de 7ª morada, é um santo mais completo.
que ele já chegou ao ponto que em outros dizeres, em outras escalas, é aquilo que eu falo, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então, ele e Deus se misturam em pensamentos, em gestos, em tudo. Ele é perfeitamente a vontade de Deus, né? E quando você é perfeitamente a vontade de Deus, tudo que você faz em Deus. Então, todas as suas ações são movidas de poder, né? Então, ele não tem que parar para usar um dom. O dom, ele age sem que a pessoa mesmo entenda que está sendo usado, né? Por exemplo, Pedro passa pela multidão e a sombra de Pedro curava. Entendeu? É isso, né? Pedro não fez absolutamente nada. A presença de Deus dentro de Pedro e ao redor de Pedro é tão grande que ao passar, o Espírito Santo cura, o Espírito Santo liberta, o Espírito Santo faz milagres, né? Sem que ele perceba. Ele só precisa existir, estar com Deus. Então é isso que São João da Cruz estava falando lá no final da vida dele, né? Os dons não são necessários. Realmente, na fase de vida dele, não são. Por que não são para ele? Porque ele não faz mais nada. A graça toda acontece de forma automática. É um conceito antigo que a gente chamava de Cristo ativar, né? Tudo é Cristo ativado à sua volta. A oração de São Patrício: Cristo em cima de mim, Cristo embaixo de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo atrás de mim, Cristo ao meu coração, Cristo ao meu redor. Todo eu serei Cristo, né? Não o Cristo, né? Mas aquele que tem a total presença de Jesus nele. Deu para ver a diferença? Então é assim. Eu queria deixar esse vídeo porque tem gente perguntando algumas coisas e eu acho que isso pode ajudar a compreensão do momento que você está, para você lutar mais forte na tua conversão, no seu momento, e caminhar mais forte nessa subida do monte para Deus. Você vai descobrir que na verdade é como se eu fosse subir um monte. Eu tenho que fazer essa comparação outro dia de novo. Tá bom? Faz bem.